Pessoal, começando mais uma aula do curso de Fundamentos de Desenvolvimento Web, nossa aula 19, ainda falando de JavaScript. Nossa última aula a gente falou sobre array, ou vetores, né? E foi praticamente a nossa última aula de lógica de programação usando o JavaScript. Então na aula de hoje a gente vai ver algumas funções do JavaScript e como a gente pode utilizar essas funções já dentro da página. Inclusive a gente vai fazer umas coisinhas diferentes na aula de hoje, tá? Olha aí, ó. Os objetivos hoje vamos corrigir os desafios da aula passada. Inclusive nessa aula eu não vou passar desafio, tá? Vai ficar sem desafio. Próximo a gente vai ter um desafio bem grande que eu vou colocar. Já meio que um projeto para a gente fazer, que eu tinha comentado isso no início, que era o projeto da calculadora. Não sei se vocês lembram, né? Então a gente vai startar o projeto na próxima aula, porque vocês já vão ter conhecimento suficiente para estar começando a fazer essa calculadora. A gente vai cada dia, cada aula fazer um pouquinho dela também. Então hoje a gente vai corrigir os desafios. Vamos ver algumas funções do JavaScript, a função confirm, a função prompt, a função setInterval, clearInterval e setTimeout. Todas são funções do próprio JavaScript, elas já têm as ações que fazem, a gente só tem que aprender a usar elas e para que vai servir cada uma dessas funções aí. Vamos para a primeira parte, que é corrigir os desafios. Não vou nem perguntar quem fez, tá? Eu já vou corrigir para a gente não perder muito tempo também. E aí vocês vejam aí quem fez, o que errou, o que acertou e já fica com a solução do desafio também. Vou compartilhar minha tela para a gente já começar a fazer os desafios. Já está aberto aqui na última coisa que a gente fez na aula passada. E eu já também abri o PDF da aula de hoje para a gente poder pegar os desafios aqui. Então o primeiro desafio é: faça um programa JavaScript que crie um vetor de 10 posições com números inteiros e mostre a posição que se encontra o maior número entre eles, usando o elemento P. Ok. Então vamos pegar aqui, ó, o exemplo que a gente tinha da aula passada de vetores. Esse exemplo aqui era um vetor de texto, né, de strings. Ó. Então lá ele está pedindo um vetor de 10 números. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui, mas é bem parecido com o que está aqui já, tá? Então, ó, um vetor de 10 posições com números. Então a gente vai colocar aqui, em vez de ser esses textos, nós vamos colocar números. Nós vamos botar aqui, ó, dar o nome do vetor para números. A gente coloca os números separados por vírgula. Não precisa ser na sequência, tá? Então, quantos números tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta um número. Vou botar um número aqui. Então veja só, eu coloquei aqui uma sequência de números, tá? Separados por vírgula. Então, cada número vai estar dentro de uma posição do vetor. Eu já sei aqui qual é o maior número, tá? Mas a ideia não é eu saber e dizer qual é o maior número, e sim identificar aqui no programa qual é a posição do maior número. Então, a gente não vai acrescentar outros itens aqui, vai ser só esses mesmo. E aqui, em vez de frutas length, vai ser números length, para pegar o tamanho do vetor. Na verdade, a gente não precisa dessa coisa, a gente pode usar o próprio frutas length aqui, ó. Então não precisa dessa variável. E aqui, em vez de frutas, número, na verdade nem é isso, né? A gente vai fazer um for para identificar o maior número.
E não é frutas, é número. Vamos lá, ó. Criei um vetor de 10 posições, cada posição contendo um número qualquer. Fiz um laço de repetição que vai correr todos os itens do meu vetor aqui, todos. Então eu já tenho como acessar os itens do vetor. Só que ele pede para mostrar a posição que se encontra o maior número. Se eu fosse pedir para vocês fazerem na mão, não precisaria nem de laço de repetição, tá? Você olharia aqui, o maior número é o 34. Então a posição é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então botaria aqui, ó. O maior número se encontra na posição 6. Só que não é isso que a gente quer. Eu quero que vocês façam o programa que faça isso. E não vocês fazerem na mão. Porque uma hora a gente vai pedir para o usuário digitar esses valores e a gente identificar qual é o maior número. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai aprender algumas coisas assim. Então, vamos lá. Como é que eu vou descobrir o maior número? A gente vai criar uma variável temporária chamada de maior. Essa variável vai receber 0. Eu poderia até colocar menos 1, entendeu? Menos 1. Ou até menos 100, menos 1000. Qual o valor eu quiser aqui, mas negativo. Por quê? Porque eu sei que os números aqui vão estar positivos, certo? Então, o maior número a gente vai ir guardando. Como é que a gente vai fazer? Ele vai entrar no laço de repetição e vai correr o vetor. Então, toda vez que ele entrar no laço de repetição, eu vou fazer um teste. Condição. Condição vai ser: se números, a posição i, que é o nosso contador, que vai começar com 0 e vai andando, aumentando. Então, vou verificar aqui, na posição i. Se ele for maior que maior, então significa que o maior número agora vai passar a ser números na posição i. Entenderam ou não? Vamos supor, a primeira vez que ele entrar aqui, ó, ele vai pegar o número 12, certo? Ele vai vir aqui e falar, 12 é maior que menos 1000? É. Então, agora o maior número vai ser 12. Quando ele vier de novo aqui, ó, ele vai ir para o segundo, 13. 13 é maior que 12? E vai fazendo assim por diante. Vamos supor, pegou aqui, pegou o 15, tá? O 13 é maior que o 12, o 15 é maior que o 13, aí chegou no 2. Então ele está com o valor 15 aqui dentro do maior, certo? Chegou aqui, entrou no laço de repetição de novo, ele vai verificar o seguinte, ó, 2 é maior que 15? Não. O que, que ele vai fazer? Nada. Ele vai voltar e ir para o próximo. Então, veja que ele está aguardando nessa variável maior sempre o maior valor que ele encontrar dentro do meu vetor. Então, quando ele terminar de passar pelo laço de repetição, que é esse aqui, ó, iniciou aqui, terminou aqui, a gente vai vir aqui, não precisa nem de mensagem, né? Essa variável mensagem não vou precisar. A gente vai escrever a mensagem na mão mesmo. Então, a posição do maior número é, na verdade, olha só, ele quer a posição do maior número e não o maior número. Vamos guardar os dois? Vamos guardar os dois? Então, eu vou criar uma outra variável chamada posição. Começa com 0 e ele vai pegar aqui a posição do maior também. Além de guardar o maior número, a posição vai ser quem? O nosso querido índice, nosso querido i, por onde ele vai percorrer aqui. Ó. O índice é a posição que se encontra cada vetor. Então, a posição do maior número é, a gente vem aqui e coloca a variável posição. A gente pode até incrementar essa mensagem e colocar
E o valor ou o número é maior. Ok? Bom, a princípio, pela lógica, está correto. Ó. Criei um vetor de 10 posições contendo números. Criei uma variável chamada maior para ela sempre guardar o maior valor. Então, vai estar sempre que passar no laço de repetição, vai verificar se o número que está no vetor é maior do que o que está guardado na variável maior. E aí, se for, ele vai pegar agora, o maior vai passar a ser aquele. E vai guardar quando ele encontrar a posição do maior também. Veja que a posição também vai trocar. Ó. Ele entrou primeiro, pegou a posição do 12. Qual é? 0. Entrou depois, pegou a posição do 13. Qual é? 1. Entrou depois, pegou a posição do 15. 2. Quando ele entrar no 2, veja que vai estar na posição 3, mas ele vai manter a posição 2 e vai ter mantido o número 15 aqui também, porque ele não vai entrar nessa condição. Ok? Porque o 2 não é maior do que o valor que está dentro da variável maior. Bom, vamos testar aqui para ver se isso aqui vai funcionar. Tá ok? Vamos salvar. E vamos rodar o nosso programa lá. Está dentro de vetores. Então veja só, vou atualizar aqui, ó, mostrar a situação. Então, ó, a posição do maior número é 6 e o número é 34. Será que está certo? Vamos ver lá no nosso código. Ó. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. E o número é qual? 34. Então, o que a gente pode fazer ainda? A gente pode, nem precisaria desse cara aqui, ó, maior. Olha só como a lógica funciona. E nem precisaria acumular o maior, concorda? Eu só preciso saber a posição do maior número. Por quê? Porque na hora de mostrar, eu posso fazer assim, ó. Números na posição, posição. Qual vai ser o número da posição? Não é 6? Então eu quero ver números no posição 6, que vai dar exatamente quem? O 34. Vamos mudar a posição do 34? Vou mudar esse cara aqui para 1. E agora o maior número provavelmente é o 20, que está na posição 7. Ó. Vou salvar e a gente vai rodar de novo lá. Vou executar. Opa, tem algum erro aqui. Qual é o erro? Se números na posição. Vamos pedir para ele mostrar para a gente aqui os erros. Ah, ele está procurando aí no tal maior aqui, ó. Não, ele ainda precisa da variável maior, sim. Para poder fazer o teste, né? Senão ele não vai fazer. Mas aqui eu posso mostrar números na posição. Tá? Eu não preciso é aqui. Ó. Vamos lá, eu salvei. Mas eu vou ensinar isso aqui para vocês, tá? Essa forma de verificar os erros aqui. Então tá lá, ó. Posição 6, 34. Vamos mudar o 34 de lugar. Vou botar 1 aqui. Então agora vai ser o 7 e o 20, não é isso? Ver se o programa continua funcionando. Lá. A posição do maior número é o 7 e o número é o 20. Então o programa está funcionando direitinho. Então por que ele manteve aqui o problema
do maior, porque eu realmente preciso de guardar esse número maior para eu poder comparar com os outros toda vez que ele entrar aqui no laço de repetição. Tá? Vamos para o próximo desafio. O próximo desafio diz o seguinte: eu faço um programa em JavaScript que cria um vetor de 10 posições com os nomes de cores e mostre os itens do vetor na ordem inversa em que se encontram. Então, mantém as 10 posições, porém, em vez de colocar texto ou números, os nomes de cores. Então, vamos fazer aqui. Ó. Vou botar aqui verde, amarelo, azul, preto, branco, rosa, que mais? Cinza, roxo, quantas eu já tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Fala em cores aí para mim. Ah, tá aqui, ó. Laranja. Mais uma. Marrom. Então eu tenho 10 cores, ok? Porém, eles estão escritos nessa ordem, ó, verde, amarelo, tal, tal, tal. E ele fala que você precisa mostrar na ordem inversa em que se encontram. Então não pode ser nessa ordem aqui. A gente já sabe como fazer isso, né? Não precisa de posição nem nada do tipo aqui, ó. Nem esse aqui também, eu não preciso dessa condição aqui também não. Vou precisar de uma variável chamada mensagem, que a gente também já conhece. Mensagem. E a gente vai concatenar essa mensagem lá dentro. Então vamos pegar aqui, ó. Mensagem vai receber ela mesma, mas a gente vai colocar. Então, o que a gente vai fazer? Se aqui tá assim, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente quer que mostre na ordem inversa. Então, a gente pode começar com o índice 9. Enquanto ele for maior que 0, maior ou igual a 0, é isso? Ele tem que ir de 9 até 0. E menos, menos. Agora ele vai decrementar. O que significa isso? Eu vou pegar primeiro o último índice. Ó. Ele vai depois para o anterior e para o anterior, porque ele vai diminuindo 1. Lembra? Decremento, menos, 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 menos. Então a gente vai vir aqui e colocar na ordem. Vai ser, em vez de números, é cores, né? Cores. Vai vir cores na posição I. E vamos concatenar com um BR para ele quebrar a linha aqui para a gente. E depois a gente vai jogar essa mensagem dentro do display. Então a ordem que ele tem que mostrar é marrom, laranja, roxo, cinza, rosa, branco, preto, azul, amarelo e verde. A ordem que está é verde, amarelo, azul, preto, branco, rosa, cinza, roxo, laranja e marrom.
ok? Vamos ver se está funcionando. Essa foi fácil, hein? Só tinha que inverter isso aqui, ó, praticamente. Atualizar, mostrar. Marrom, laranja, roxo, cinza, rosa, branco, preto, azul, amarelo e verde. Tá ou não está na ordem inversa? Exatamente na ordem inversa que eles se encontram ali, ó. Ok? Desafios corrigidos. Dúvidas? Perguntas? Quando eu estou compartilhando a tela eu não consigo ver o chat, né? Mas a gente conseguiu fazer. Tá ótimo. Fala, João Vitor. Vamos para a próximo slide. E agora a gente vai começar a ver algumas funções legais aqui do JavaScript, tá? Então, os desafios foram a última coisa que a gente viu aí de correção de lógica de programação. Só que nós temos ainda muita coisa de JavaScript para ver, então a gente tem que continuar. E uma função bem legal, tá, do JavaScript é essa função confirm. O que essa função faz? Ela pede uma confirmação para o usuário. Tá? Uma mensagenzinha, tipo aquele alert, lembra do alert? O alert aparece a mensagem e tem um botão de OK. Por quê? A ideia é alertar o usuário sobre alguma coisa e quando ele dá o OK, ele fecha a janelinha que aparece para ele. Lembra disso? Então, tem uma outra função que traz a janelinha também traz uma mensagem, mas normalmente essa mensagem é em forma de pergunta para o usuário. E ele vai ter duas opções, e não só o OK. Ele tem OK e cancelar. Onde, quando ele clica no OK, retorna um valor verdadeiro, e quando ele clica no cancelar, retorna um valor falso. Então, a ideia das opções, da confirmação é, você quer mesmo fazer isso? Sim ou não? OK ou cancelar? Se ele clicar no OK, ele está confirmando. Retorna verdadeiro. Se ele clicar no cancelar, retorna falso. Como é que seria a sintaxe disso? Está aqui, ó. Escreve a palavrinha confirme e dentro dela é a mensagem que você quer que o usuário veja. É bem simples, não é? Então, como fica isso dentro do código? Eu coloquei aqui para a gente ver. Ó. Então, usando a lógica que a gente tem feito aqui, teria que pegar o confirme, ó, vincular ele aqui, atribuir ele a uma variável que a gente chamou de resposta, e depois eu verifico se essa resposta for verdadeira, olha lá, você clicou no OK. Se não, você clicou no cancelar. Tá? Então, pelo que ele clicar, a gente vai saber se ele está confirmando ou se ele está cancelando a ação que deveria ser feita. Vamos fazer esse teste lá no nosso código. Bom, vou usar o mesmo script que já está aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Não vou precisar de display, não vou precisar de nada disso aqui, mas eu vou manter essas coisas que estão aqui só para não perder. Olha aqui, ó. Então eu tenho o display, continuo o display aqui, tá? Para poder exibir a mensagem de onde ele clicou. Porém, né, o display vai ficar, ó. Porém, eu não preciso de nada mais além disso aqui, ó. Não vou usar vetor nem nada. Então, nós vamos criar aqui uma variável chamada resposta. Essa resposta vai ser uma confirmação. Olha lá, ó, quando eu começo a digitar, já aparece aqui, tá vendo? Confirme. Então, o que ele faz? Ó, function confirme. Ele está esperando você escrever uma mensagem, que é um texto, e o retorno dela vai ser um booleano, falso ou verdadeiro. Então, vou colocar a mensagem aqui, ó. Assim, ó, clique em OK para sim e cancelar para não. Só para a gente ter o exemplo do OK e cancelar. Tá? Vou pegar essa resposta, eu preciso fazer um teste. Lá no meu exemplo lá,
Tá exatamente assim, ó. Se resposta igual a true, ou seja, se for verdadeiro, aí eu vou pegar a nossa querida mensagem, que eu não preciso, a gente pode escrever direto aqui, ó. Esse aqui vai receber. Você clicou em OK. Se não, você clicou em cancelar. Só para a gente verificar se realmente a resposta está correta ou não. Veja o seguinte, ó, como a gente está fazendo os códigos dentro de uma função, ele só vai executar isso quando a gente clicar no botão, ok? E aqui ele vai mostrar a resposta do clique lá dele. É só para a gente ver como é que isso funciona, como é que aparece para o usuário lá essa ação de confirme aqui, essa é a confirmação que a gente está pedindo para ele. Então vamos lá, vamos executar o nosso vetores lá. Então veja, eu vou clicar, olha aí, ó. Clique em OK para sim e cancelar para não. Vou clicar no OK. Ó, você clicou no OK. Vou executar de novo. Vou clicar agora no cancelar. Você clicou no cancelar. E assim vai, ó, tá? OK, ele entra no verdadeiro, cancelar ele entra no falso. E mostra mensagens certas. Uma outra forma de testar isso é como? Como esse cara já retorna falso ou verdadeiro, tá? Como ele retorna falso ou verdadeiro, eu não preciso testar se é verdadeiro. Eu posso colocar só isso aqui, ó. O que que o if espera? Ele espera um resultado falso e verdadeiro. Normalmente a gente coloca assim, se tal coisa é maior que tal coisa. Qual é o resultado disso? É se é maior ou não, se é verdadeiro essa condição ou não, não é isso? Então ele está sempre esperando um resultado falso ou verdadeiro. Por isso eu não preciso ficar testando se é falso ou verdadeiro quando a minha variável já traz a resposta falsa ou verdadeira. Vamos testar para ver se funciona? Viram que eu tirei o igual ao true aqui, ó? Vamos lá, ó. Vou clicar no OK. Ó, entrou no OK. Agora eu vou clicar no cancelar. Viu que ele não entrou no OK? Ele foi para cancelar. Então a resposta sempre vai ser falsa ou verdadeira. Falsa ou verdadeira. O que a gente pode fazer para mostrar é isso aqui, ó. Vou dar o nosso alert, que a gente já conhece. Pedir para ele mostrar o valor que está dentro de resposta. Tanto para o verdadeiro quanto para o falso. E aí a gente consegue ver na tela ali o que está acontecendo. Ó. Vamos lá, vou atualizar, mostrar. Vou clicar no OK, olha lá, ó, resposta, true, tá vendo? Vou mostrar de novo, agora vou cancelar, resposta, ó, false. Aí ele mudou. Então vejam que o alert me ajudou a mostrar a resposta que ele está vindo. Então se já está vindo falso ou verdadeiro, o if já interpreta. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Se for verdadeiro, entra aqui. Se for falso, vai para o else. Ok? Entenderam aí o nosso confirme? Então sempre vai aparecer as duas opções, tá? OK e cancelar. Aí a pergunta que muita gente, quando começa a usar JavaScript, faz é o seguinte: eu consigo mudar esse texto, em vez de aparecer OK e cancelar, aparecer sim ou não? Não consegue. Com JavaScript você não consegue. Mas vocês vão ver que a gente consegue fazer essa mesma validação usando o JavaScript com o HTML combinado. Aí eu escrevo a mensagem que eu quiser. Sim ou não, bom ou ruim, mal ou bem, eu escolho o texto que eu quiser. Mas usando essa função confirme, sempre vai aparecer OK e cancelar. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o prompt.
A gente já poderia estar usando o prompt, mas eu segurei o máximo, sabe? Porque eu queria que vocês aprendessem a pegar o valor de um campo de formulário. O que que o prompt faz? Ele também mostra uma mensagem para o usuário, uma caixinha igual aquela, porém, ele tem um campo para o usuário digitar um valor. Ele tem um campo para a pessoa digitar um valor. Então, diferente do alert e diferente do confirme, ele precisa dessa interação do usuário. Ele digita o valor e clica em OK, e aí esse valor é passado para o JavaScript. Ó. Então, como é que seria a sintaxe? Escrevo prompt e a mensagem que eu quero escrever, que eu quero que apareça para o usuário. Como que eu uso isso dentro do código? Eu posso atribuir a uma variável, por exemplo, idade, e prompt, eu digito aqui, coloco para ele aqui a mensagem, digite sua idade. Quando ele digitar a idade e der Enter, ou digitar a idade e clicar no OK, o valor que ele digitar vai para dentro dessa variável idade que a gente tem. E a gente pode usar esse valor em outros lugares que a gente quiser. Vamos fazer o exemplo lá com o prompt para vocês verem também. Então, olha, eu vou mudar aqui, tá? O programa agora vai ser idade, não é mais confirme, vai ser prompt. E eu vou colocar exatamente o que está lá, ó. Digite sua idade. 2 pontos. Não preciso do if, tá? Não preciso da condição aqui, porque o valor que vai vir sempre vai vir como string, tá? Como texto. Mesmo que ele digite um número lá, vai vir para a gente como texto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Sua idade é... Ou não, né? Vamos colocar assim, ó. Você tem idade anos de idade. Então, a gente vai botar a idade no meio aqui e vai aparecer a mensagem, se vamos supor que ele digite 10. Então, você tem 10 anos de idade, ok? A ideia é que apareça essa mensagem para ele, juntando os valores ali. Vamos verificar se vai mesmo. Vou atualizar, ó. E agora, quando eu clicar em mostrar, olha que legal, ó. Então, ele está assim, ó, digite sua idade. E a gente digita aqui o valor que a gente quer, ó. Então, vou botar, ó, 47. Ok, olha lá. Você tem 47 anos de idade. Se eu clicar de novo, vou botar 70. Você tem 70 anos de idade. Veja que ficou junto aqui, ó, o valor do número com o restante da string. Então eu tenho que vir aqui dar um espaço, ó, depois, antes do anos aqui, depois da aspas, para poder ele ter o espaço ali também. Avisar, né? Olha lá. Agora ficou com espaço. Viu que legal? Então veja o seguinte, a gente pode usar o prompt para muita coisa, tá? Por exemplo, lembra aquele exercício que a gente fez agora há pouco do vetor de 10 números? A gente poderia fazer um last repetição para pedir 10 números que o cara digitasse, a pessoa digitasse 10 números diferentes. E a gente não ia saber quais são os números que ele digitou. E poderia usar o mesmo programa para encontrar a posição do maior número que ele digitou. Entendeu? A gente poderia fazer isso e utilizar o prompt para ir recebendo os valores e atribuindo as posições do vetor que a gente quer lá para armazenar esses valores. E depois trabalhar com os valores armazenados. Agora, olha que interessante, tá? Como o valor que vai ser passado vai como string, então a gente tem que ter o cuidado de verificar, né,
se aquele é possível a gente fazer cálculo com aquilo ou não. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, 23 por extenso, tá vendo? Não botei número. Apareceu, você tem 23 anos de idade. Ele não vai dar erro, porque a gente não está fazendo cálculo. Mas imagine se eu fosse pegar essa idade e fazer algum tipo de cálculo. Então, se eu coloco 23 assim, eu não consigo fazer cálculo com isso, certo? Então, por isso que a gente, quando vai fazer algumas coisas assim, prefere utilizar campos de formulário. Porque no campo de formulário eu consigo obrigar ele a digitar número ali dentro. Porque o tipo do campo já pode ser definido como numérico e ele não conseguir digitar texto lá dentro. Tá ok? Então, ó, a gente já viu função confirme e a função prompt. Vamos ver qual é a próxima função. A função setInterval. O que significa isso? Essa função é uma função bem legal, porque você consegue definir um tempo para ele ficar repetindo a chamada de uma determinada função. Então, vamos supor que a gente cria aquela função mostra a situação, ou cria uma outra função que faz algum tipo de execução, e a gente pede para ele ficar repetindo isso de tempos em tempos. Eu quero que fique repetindo isso de tempos em tempos. Então, o setInterval serve para isso. Ele vai ficar de tanto em tanto tempo executando repetidamente a função que a gente escrever aqui para ele repetir. Isso vira um negócio que não tem fim, não para, a não ser que a gente crie uma forma de parar usando esse clear interval, que limpa o intervalo, tá ok? A sintaxe da função é assim, eu coloco setInterval, que é o nome da função, e entre os parênteses eu digo qual é a função que eu quero que ele execute, e os milissegundos é de quanto em quanto tempo eu quero que ele chame essa função de novo. Lembrando, já que é a primeira vez que a gente vê essa palavrinha de milissegundos, então eu coloquei aqui para vocês para explicar. Ó. 1 segundo é a mesma coisa que 1000 milissegundos. Só para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu botei aqui como fica, ó, eu setei 3000, que significa que de 3 em 3 segundos ele vai chamar a função. Tá ok? De 3 em 3 segundos ele vai estar chamando a função. Então, vamos executar para a gente ver como é que isso funciona mesmo na prática, tá? Eu vou pegar exatamente esse código que está aqui, ó, tá ok? E vou mudar lá para a gente poder visualizar. Então, vou deixar dentro da função mostra aqui mesmo, tá? Vamos pegar o exemplo aqui, esse aqui. Então, já tem o display, tem duas variáveis A e B. Então, vamos criar aqui as variáveis A e B. Se eu não me engano, A lá está recebendo 3 e B está recebendo 4. Aí eu tenho uma função que vai somar, tá? Então eu tenho uma função aqui, ó. Mas essa função tem que ficar fora, não pode ficar junto dessa aqui, né? Dentro. Função dentro de função não existe. Então vamos criar uma outra função chamada soma, que vai receber dois valores, ó, A e B. Então vai receber A, vírgula, B. Mas esses números, isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser X e Y, não precisa ser A e B, tá ok? Como eu já tenho as variáveis A e B aqui, eu não quero confundir vocês. Então, vou deixar X e Y aqui. Essa função vai fazer o quê? Vai jogar para dentro do display o resultado da soma. Tá?
jogar para dentro do display o resultado da soma. Então vai fazer o quê? Ele vai pegar esse display aqui. A gente pode, inclusive, fazer isso aqui para ele só continuar acumulando o que tem lá. Ele faz aqui, no nosso caso, x mais y. E depois concatena isso com um texto. E é o BR lá para ele quebrar a linha. E depois ele incrementa o A, x, na verdade é o A mesmo. Essas variáveis não podem ficar aqui, então não. Vamos tirar daqui. Vamos ter que ficar aqui. Depois eu já vou aproveitar e explicar outra coisa para vocês, tá? Chama-se escopo de variável. Só um pouquinho que a gente vai ver. Então, A e B mais mais. A mais e B mais mais. E tem um intervalo aqui, ó. Tá? Esse intervalo a gente vai setar aqui dentro. A chamada da função. Então, eu vou ter aqui, ó, set intervalo. E eu vou dizer qual a função que ele vai chamar. Soma de quanto em quanto tempo? 3.000 a 3.000 milissegundos, ou seja, de 3 em 3 segundos. Tá? De 3 em 3 segundos ele vai chamar a função soma. Nem preciso botar isso aqui, né? Na verdade, é A mais B mesmo. A mais B. Que, com relação à declaração de variáveis, vamos lá. A gente estava utilizando sempre a mesma função para fazer todos os testes, ok? Por isso a gente estava declarando nossas variáveis aqui. Só que, se eu tenho uma variável que vai poder ser usada em mais de uma função, ela tem que ser declarada fora das funções. Fica dentro do script, ó. Porém, ela tem que ficar fora das funções. Dessa forma, eu consigo enxergar dentro de cada função essas variáveis e até fora delas eu também consigo utilizar. Por exemplo, A mais B, aqui fora eu conseguiria utilizar tranquilamente. Por quê? Porque elas estão declaradas numa área global, numa área externa. Então, eu posso utilizar dentro de cada função. Se eu declaro, por exemplo, o display, ó, esse display também tem que ser declarado fora. Se eu declaro o display ali dentro, eu não consigo usar em outro lugar, a não ser dentro da própria função. Então, eu não conseguiria usar display aqui. Como agora está aqui fora, eu consigo utilizar. Vamos fazer o teste? O que vai acontecer aqui? Olha a lógica do negócio, tá? Ele vai ficar somando A mais B, sendo que começa aqui 3 e 4, e depois ele vai vir incrementando aqui. Ó. Quando ele somar, o A vai passar para 4, o B vai passar para 5. A segunda vez que ele entrar vai ser 4, 5 e 6. E aí vai, tá? Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos executar para a gente testar. Deu algum erro. Vamos descobrir. Ah, tá. Esse valor tá vindo vazio. Ó, ele não tem nada lá. Ele pegou aqui, a gente não setou nada para esse valor, por isso que ele está somando aqui e não está funcionando. A gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. Ó. A gente vai ter que vir aqui e botar um valor para dentro dele. Vai ficar aqui, ó, display.inner.html.
vai receber vazio. Pronto. Vamos ver se ele vai concatenar agora. Opa, tem que atualizar. Ele ainda está dizendo que 7 está no inner. É porque ele não vai aceitar ele fazer isso daqui. Vamos lá. Bom, vamos fazer ele só mudando os valores, em vez de ficar mostrando. Ele vai mostrar os valores, só a soma. E de tempos em tempos ele vai mudar o valor da soma. Porque a gente já faz o teste direto aqui, ó. Deixar sem ele incrementar, que eu acho que não vai funcionar se não for uma variável normal. Tá salvo. Ainda está com erro. Está dizendo que está setando null. Mas, gente, ele está executando. Está vendo que aqui está o 48, 49? Porém, está dizendo que A mais B não são valores. Vou fazer um teste aqui. A mais B. É uma variável para poder usar aqui. Vamos ver se ele vai. Agora se ele vai funcionar. Está dizendo que não está setando. Como o display está sendo usado ali, vamos ver se eu declarar aqui dentro da função soma, se ele vai funcionar. Sentido. Ah lá, mudou. Tá vendo o número mudando? 1, 2, 3, mudou. 1, 2, 3, mudou. 1, 2, 3, mudou. Olha lá o número mudando, tá vendo? A cada 3 segundos ele está fazendo a soma de A mais B. Só que o valor de A mais B está aumentando de 1 em 1, porque está incrementando, lembra? Deixa eu interromper aqui. Agora é o seguinte, ele não estava encontrando o display aqui, por isso que não estava funcionando. Estranho. Tudo bem, depois a gente vai brincar bastante com isso aqui. Eu não preciso nem desse total aqui, eu posso botar isso aqui direto ali, ó. A mais B. Do jeito que estava anteriormente, ele só não estava achando o display. Ou não. Ele precisa entender que isso aqui é número. Olha lá, tá funcionando. Não precisa do eval não. É isso mesmo. Só tinha que esperar. 1, 2, 3. Olha lá. 4 mais 3, 7. 5 mais 4, 9.
6 mais 5, 11. Tá vendo que ele está aumentando, ó, incrementando? Só que ele não vai parar nunca, tá? Ele vai ficar ali, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Aqui dá até para botar o mais aqui, ó, para a gente ir vendo as somas. Deixa eu ver se agora vai funcionar esse aqui. 1, 2, 3, não, não vai funcionar. Com concatenação ele não vai funcionar. Ele não é número. Tá lá. É isso. Aí o que que acontece? Como eu setei aqui, ó, de 3 em 3 segundos, ele vai ficar eternamente, tá? Rodando. A não ser que a gente interrompa ele com um clear interval. Agora, como que a gente interrompe esse clear interval? Vamos lá. Ó. A primeira coisa é esse aqui. Eu tenho que setar o intervalo e jogar o resultado dele para dentro de um ID, tá? Uma variável que a gente vai usar ela para parar esse loop que não vai, que ele fica ali executando de 3 em 3 segundos. Vamos lá, ó. O clear interval ele serve para a gente parar o loop que está eterno do set interval, tá? Então a gente tem que criar uma estratégia para interromper. Ele é simples, tá? A sintaxe dele é cria intervalo e eu digo o ID do intervalo. Ó. Então quando eu crio aqui o ID do intervalo, quando eu chamo, eu vou usar alguma forma para chamar ela. Veja que tem um exemplo aqui, eu vou fazer a execução desse exemplo para a gente ver lá como é que isso fica, tá? É bom ver na prática porque não tem como, né? Quando dá erro a gente já corrige na hora também. Então vamos lá, ó. Do jeito que está aqui agora, o set interval, tá? Não tem uma variável setando ali para a gente poder verificar. Então o que que a gente faz? A gente cria uma variável chamada id interval, pode ser qualquer nome, tá? Essa variável, eu estou chamando de id interval porque é o que a gente está usando aqui. E aí eu vou verificar, ó. Se... Não, não é aqui que eu vou verificar, não. O ruim é que está tudo fora das funções. Eu tenho que fazer vocês utilizarem logo um recurso para a gente não ficar chamando essa função o tempo inteiro, né? A gente vai ficar verificando aqui também, ó. Vamos lá. Clear interval. Clear interval. Tá? Quando que eu vou chamar ele? Aqui a gente pode chamar ele aqui dentro da função. Tá? Quando ele entrar aqui a gente vai verificar. Ó. Se o que está lá no meu exemplo, ó, se o B for maior que 20, maior ou igual a 20, ele interrompe o intervalo. Então eu fiz uma condição para que quando ele chegasse em determinado momento aqui, por exemplo, o B for maior ou igual a 20, veja que ele começou com 4, certo? Quando ele for maior ou igual a 20, eu quero interromper o loop, para ele sair desse negócio de ficar repetindo. E quem que ele vai interromper? Esse cara aqui, ó, id intervalo. Ok? Só que eu acho que ele não vai funcionar usando aqui dentro da função. Tá? Eu vou tirar essa função daqui, porque a função está chamando uma área interna. Agora sim. Ó. O que, que vai acontecer? Como eu tirei daquela função que a gente está usando aqui no botão, quando a gente entrar na página, ele já vai iniciar isso aqui. Ó, tá? Ele vai startar automaticamente. E essa função aqui, ela vai verificar. Quando o B chegar no valor de 20, ele vai interromper o laço de repetição aqui. Então, como é que vai ser? Por exemplo,
Se o B vai estar 20, esse aqui vai estar 19. A soma dos dois vai dar 19 com 20, 39, não é isso? Para a gente acelerar um pouco as coisas, eu vou botar de 2 em 2 segundos, em vez de 3 em 3 segundos. Tá ok? Vou testar lá para a gente ver. Vou manter o botão aqui, mas a gente não vai precisar clicar nele para ela começar a funcionar, tá? Atualizei, ó. Tá vendo que eu não precisei clicar? Ó, já tá, ó. 9, 10. Então, quando chegar aqui em 39, ele tem que parar, certo? Não pode continuar. 23, 25. Depois eu fui para 2 segundos, tá vendo? Imagina se tivesse 3, ia demorar mais, né? 35, ó, o 39 chegando, ó. Ele interrompeu no 37. Sabe por que ele interrompeu no 37? Quem descobrir ganha um ponto. Que falar, que senão eu não vou ver o chat. Não vou ver o chat de vocês aqui. Ó, ganha um ponto na avaliação final, em quem acertar. Por que que ele está parando no 37 e não no 39? Quando o B tiver com 20, o A vai estar com 19, então teria que parar no 39. Por que está parando no 37? Então, ele parou antes. Veja só, Gabriel. Ó, se isso aqui está com 30, com 20, esse aqui está com 19. 20 com 19 é 39. Por isso que ele tinha que parar no 39. Entendeu? Agora, por que que ele parou no 37 e não no 39? Tá aqui, ó. O erro está aqui, ó. Não. Olha só, eu vou explicar para vocês, tá? Ele parou no 39, no 37, por quê? Porque eu coloquei a verificação se está maior ou igual a 20 depois do incremento. Então, o que que ele fez? Ele imprimiu o 37, incrementou o A e o B chegou a 20 e ele interrompeu. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, colocar essa condição antes de incrementar. Dessa forma, ele vai incrementar. Aqui vai passar para 20 depois do laço de repetição. E ele vai passar pela função mais uma vez antes de interromper o laço aqui. Ó. Eu vou mudar aqui para 1 segundo para ir mais rápido lá, tá? E a gente vai executar de novo. Ó. Vamos lá. Olha lá, 7, 9. Agora vai um pouquinho mais rápido que eu botei só 1 segundo, tá vendo? Ó? Tá indo. 19, agora ele tem que parar no 39. Parou. Não foi mais, ó. Chegou no 39, ele parou que não andou mais. Ou seja, simplesmente com a mudança de posição da condição, tá vendo? Eu estava verificando depois de incrementar, agora estou verificando antes. Verifiquei antes. Está 19, ele ainda vai incrementar para 20 e vai executar a função mais uma vez para depois ele interromper o nosso intervalo aqui. Ó. Ok? Pessoal, isso aqui é usado para muita coisa, tá? Então, você já viram algumas salas de bate-papo, chat, alguma coisa assim que está na web? Né? Se tiver algum chat para você conversar, ele fica atualizando o chat de tempos em tempos para poder ir lá e buscar alguma mensagem que alguém escreveu para você no chat. Tá? Como é que ele faz isso? Exatamente setando um intervalo de quanto em quanto tempo e colocando a função que vai lá e busca as mensagens e atualiza no chat. Então essa é uma forma. E quando que ele para? No chat ele não para. Ele fica o tempo todo lá atualizando as mensagens do chat. Tá?
Esse é um exemplo que é feito. E qualquer coisa que a gente precise, que de tempos em tempos ele fica atualizando, a gente pode usar isso daqui. Quer ver uma coisa legal? Na aula passada a gente tinha feito aquela troca das imagens, lembra? Cada vez que eu clicava no botão, ele trocava de imagem. Eu vou executar esse arquivo de novo para a gente ver lá. É o index, né? Ó, eu apertava troca, troca, troca. Tá vendo? Eu aperto, ele troca. Eu fico apertando para ele trocar, certo? E se eu colocasse um intervalo de 2 em 2 segundos, 3 em 3, ele ficasse trocando essa imagem aqui. Olha que legal. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um set intervalo. A função é troca imagem. Troca imagem. E o tempo é botar 3.000 aqui. 3 segundos. Aí eu não vou mais precisar fazer o quê? Apertar o botão. Nem precisa de botão. Tá? O botão era para chamar a função. Basta eu atualizar aqui, ó, já vai funcionar. 1, 2, 3. Cadê? Trocou. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. Trocou. Pense no site de vocês. O que poderia colocar para ficar trocando? Tá? Uma propaganda, alguma coisa que vocês queiram que apareça. Isso estou fazendo com imagem. A gente fez com um número que ficava somando. Dá para fazer com um texto, dá para fazer com um link, dá para fazer com uma tabela, dá para fazer com o que a gente quiser. Entendeu? Então são as possibilidades inúmeras que a gente pode usar a função, tá? Em intervalo, set intervalo, onde a gente manda executar uma função e de quanto em quanto tempo a gente quer que ele execute. Se eu mudar aqui para 5 segundos, 5.000 milissegundos, o que vai acontecer lá quando eu atualizar? Vai demorar um pouco mais para trocar a imagem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou. Viu que demora um pouco mais? Então, se é uma coisa que você quer, dá um tempo para a pessoa ler, para a pessoa ver, e não quer que seja tão rápido, você aumenta aquele tempo. Pode ser 5 segundos, pode ser 10 segundos, pode ser 30 segundos. E aí depende do que você quer, qual a ideia que você quer para utilizar isso daí. Legal, né? Vamos voltar para a nossa apresentação. Ó. Então a gente já viu o set intervalo e como interromper o set intervalo usando o clear intervalo. Quando eu não preciso, vejam só, quando eu não preciso interromper, basta eu usar aqui set intervalo, não preciso atribuir a ninguém. Quando eu preciso interromper, eu preciso pegar o resultado desse set intervalo e guardar em algum lugar, para quando chegar o momento eu falar, olha, interrompe ele, cria intervalo e diz qual é o ID que é para interromper. Tá ok? Vamos para a nossa última função de hoje, que é o set timeout. Ele é bem parecido com o set intervalo. Tá? Eu venho aqui e digo, olha, eu quero que execute essa função e eu boto também em milissegundos. A diferença do set intervalo para set timeout é que o set timeout só vai executar uma vez a função. Ele não vai ficar executando o tempo inteiro. Tá? O set intervalo, eu coloco lá 3 milissegundos, ou seja, 3.000 segundos. 3.000 milissegundos, que é 3 segundos. De 3 em 3 segundos ele vai executar. O set timeout não. Ele vai executar, por exemplo, eu boto lá a função daqui a 3 segundos. Ele vai executar daqui a 3 segundos e não vai executar mais, só vai executar uma vez. Quando que a gente vai usar? É como se eu falasse assim, olha, você executa uma vez o set intervalo e depois dá um clear intervalo. Ou seja, só executa uma vez e para. Tá? É o session timeout. Para que eu vou usar isso, pessoal? Vocês vão pensar numa situação de, olha, o usuário vai entrar no site e depois que ele tiver ali 30 segundos depois que ele tiver, a gente manda executar essa ação. E só vai executar uma vez. Entendeu?
Tipo chamar uma propaganda, um pop-up para ele ver, para ele clicar, para ele fazer alguma coisa. Vamos executar aqui um exemplo para a gente testar? É bom porque a gente pode usar aquele mesmo exemplo que está lá. Está bem fácil, né? Pode ser um exemplo até das imagens que a gente usou aqui, ó. Então, em vez de ser o session interval, ou o set interval aqui, a gente vai usar o session timeout. Eu boto aqui 5 segundos, tá? Então, ele só vai trocar uma vez, ó. Ele não vai ficar trocando o tempo todo. Vamos lá ver? Opa, não é esse, é o index, né? Eu fechei o index e eu abri ele de novo aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Trocou. Agora ele não vai trocar mais, tá? Trocou uma vez só. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que não foi mais, ó? Ele trocou uma vez e parou. Então, quando você quer que ele execute a ação várias vezes, você usa o quê? O set interval. E quando quiser parar, interromper essa execução, você usa o clear interval. Agora, se eu preciso que execute só uma vez, aí eu uso o set timeout. Ele vai executar daqui a tanto tempo, eu defino o tempo lá em milissegundos, e depois que executa, ele para de executar. Só executa uma vez. Vamos ver o código lá, ó. Veja que é bem parecido, tá? A lógica, a sintaxe é a mesma. Eu boto o session timeout, digo qual é a função que eu quero que ele execute e o tempo que eu quero que ele espere para executar. Tá? Esse tempo é quando? Depois de carregar a página. Ele carrega a página e começa a contar. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, pum, executa. Essa função pode conter inúmeras possibilidades aí de execução, né? A gente já fez vários testes. Dúvidas? A gente já passou aí de 1 hora e 7 segundos, né? Na próxima aula nós vamos começar a fazer uma coisa um pouco mais profissional, usando todos esses recursos que a gente já viu. Porém, vamos aprender alguns recursos mais avançados do JavaScript também, como a gente já está vendo aqui. Porém, a gente vai executar de uma forma mais profissional. Nós vamos criar um arquivo JS, vamos chamar esse arquivo JS na página HTML, e vocês vão ver que essa forma de trabalhar vai ficar o código mais limpo, onde eu não misturo o código JavaScript com o código HTML. Fica bem mais fácil de ver o código, tanto o JavaScript quanto o HTML, e a gente tentar separar as coisas, mas executando e funcionando do mesmo jeito. Tá ok? Então, vou interromper aqui para a aula de hoje, a gente está finalizando.